Relação. Expressão para cognição de um fato. Talento. Técnica. Ou talento com técnica. 6 pegadas, 5 passos. Professor Dr. Antônio Marcos de Lima Araújo. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Séries em videoaulas. Guias. Elementos básicos para matemática. Aplicações. Guias. Elementos necessários que servem de diretriz, modelo ou inspiração. Definições. Princípios. Regras. Recomendações. Relações. Métodos. Processos. Relações. Espécies, solitárias ou sociais, empregam diversos conjuntos de relações, posturais, sonoras, etc., tanto mais requintadas e sofisticadas quanto mais complexa sua organização social. Avaliar e formular relações torna uma espécie, ou um indivíduo, mais autônomo e apto, para o bem ou para o mal. Caso contrário, dependente e subserviente. Sujeito ou predicado social. No extremo, o homem com posturas, gestos, símbolos, códigos, língua, fala, escrita, etc. Cada ser humano, na família e no seu grupo, através das relações constrói um acervo, base para suas relações. São frutos de, e, para, relações. Descendente. Consequente, razão, transformação, conclusão. Língua, linguagem, comunicação. Ouvir, falar, ler, escrever, estudar, aprender. Convenção, tempo, espaço, certo, errado, bem, mal. Ciência, filosofia, etc., etc. e etc. As línguas são, provavelmente, os mais sofisticados e poderosos recursos intelectuais desenvolvidos, aprimorados e empregados, por uma espécie, para avaliar e formular relações. A complexidade de um código compartilhado e sistemicamente convencionado, de um conjunto de signos, como a língua, é fruto das necessidades, no ventre das relações sociais humanas, para fazer cognições, para si, e com os demais. Das relações mais elementares para identificar, nomear, até alcançar relações mais complexas para qualificar, predicar, sobre resultados de relações preliminares. Por exemplo, a relação. A banana é uma fruta doce, macia e amarela. Resulta da interseção de identificações e cognições preliminares, dos substantivos, adjetivos e artigos. Banana, fruta, doce, macia, amarela, a. Do articulador verbo relacional, ser. Dos articuladores não verbais, da vírgula e da conjunção e, que indicam união. Relações. Estudar, aprender, é organizar e reorganizar relações, sobre objetos relacionados, coisas e fato.
Filosofia. A amizade pela sabedoria. Estuda relações em busca da verdade. Aristóteles. Por fim, enuncia novas relações para algum objeto, fato. A ciência é um sistema de relações. Henri Poincaré. Por fim, busca, avalia e esclarece, num dado contexto, pelas relações sobre objetos, coisas, revelar, transformar, estabelecer novas relações com o melhor conhecimento humanamente possível, no tempo e no espaço, sobre algum objeto, fato. A matemática avalia, estuda e esclarece, relações entre quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas, coisas e fato. Enfim, em diversas situações, simples ou intrincadas, é necessário tornar patente o que está velado, transformar ou revelar fatos, de que não se tinha conhecimento, expressos por relações. Avaliar, resolver, esclarecer a situação, um problema acadêmico, científico, filosófico, linguístico, matemático, social, e além. Todo problema é, ou pode ser, descrito por um conjunto de relações vinculadas, no qual um objeto, alvo, fato, meta, objetivo, deve ser revelado, transformado ou esclarecido. Discutir, definir relação, seus objetos, limites e possibilidades é buscar e viabilizar postulações e meios para esclarecer e, por consequência, dissolver, para os solucionáveis, racionalmente problemas e revelar, para os reveláveis, o objeto pretendido. Relação. Desconhecer, ou ignorar, o que é relação, seus objetos, limites, e possibilidades, é como caminhar sem destino. Percorrer sem conhecer a via, as balizas e os meios disponíveis. Reinventar, redescobrir, fazer e refazer, etc. O tolo, sem recursos para compreensão, transforma o simples em complexo. O complexo em impossível. O impossível em objetivo. Relação. Definição preliminar. Lista, listagem ou rol. Relato, descrição detalhada. Modo de ser ou de comportar-se entre si, de dois ou mais objetos do pensamento compreendidos num só ato intelectual. Conceito. Aristóteles. Relação é pela qual alguma coisa, pelo fato de ser, se refere a outra. Kant. Relação é uma das representações do pensamento, através da qual se dá unidade às diversas representações em juízo. Peirce. Relação é um fato, em torno de um certo número de coisas. Wittgenstein. O fato é a existência de estado de coisas. O estado de coisas é uma ligação de objetos. Relação. Assumindo o fato como uma unidade sobre coisas conectadas, pelo fato de ser, representadas em juízo, união de objetos, então o conceito de relação se conserva, praticamente imutável, desde pelo menos o século IV a.C., na filosofia, Aristóteles, Kant, Wittgenstein e, na lógica, Peirce. Relação expressa um fato, unidade de representação, por um conjunto de coisas, pelo fato de ser, representadas em juízo. Relação. Definição.
um conjunto de coisas articuladas, numa expressão, e ou vinculadas, por um conjunto de expressões, que permitem descrever, descobrir, desencobrir, determinar, obter, prever, realizar, revelar, transformar, e além, um fato, alvo, destino, fim, finalidade, fito, intenção, intento, intuito, meta, objetivo, etc. Expressão de um fato, ou para um, de um, e somente um fato. Conjunto de coisas e fato. Os objetos de uma relação, R, podem ser evidenciados pelo conjunto composto pelas coisas, não triviais, e fato, o conjunto dos objetos da relação, sigla adotada CLR. Para a relação, R, banana é fruta, amarela, doce não é um animal. O conjunto CLR igual a banana, fruta, amarela, doce, não animal. Para a relação, R, A igual a B mais 4, vezes C. O conjunto CLR igual a, B, C. O número 4 é um objeto trivial, não precisa ser evidenciado. Relação horizontalmente articulada. Relações são articuladas por um conjunto de conectores. Elos, que evidenciam, ligam e organizam. Ligações verbais ou não verbais, como verbos, conjunções e elementos de pontuação como pausa, vírgula, ponto, etc., que explicitam ou indicam ação, resultado da ação ou estado. Relacionam, unem, conectam horizontalmente os objetos de uma relação, atributos a sujeitos, fato e coisas. É obrigatória uma conexão, explícita ou implícita, do tipo verbo relacional, de um verbo de ligação. Como, ser, estar, parecer, fingir, igualar, andar, ficar, continuar, permanecer, etc. Luiz é bom. Benedicto, meu irmão, é alto. A vírgula após Benedicto, indica, implícita, por antecipação, o verbo relacional, ser. A banana está macia e amarela. A conjunção, e, após macia indica, por repetição, implícita, o verbo relacional, estar. P igual a 3,14152. Ou, P é igual a 3,14152. A igual a 2. Ou, A está igual a 2. Relações verticalmente vinculadas. 2, ou mais, relações verticalmente vinculadas admitem objetos comuns ou outras relações vinculadas. Andresa, mãe de Marcos André. Antônio Marcos, pai de Marcos André. Vinculadas por Marcos André. Paulo Marcos, irmão de Antônio Marcos. Vinculadas por Antônio Marcos e Marcos André. A mais B, é igual a 6. B é igual a 2. Vinculadas por B. Coisas. Representações em juízo, ou ajuizáveis, que pertencem ou podem pertencer ao acervo do indivíduo, causas que existem ou podem existir, realidades, acontecimentos, ocorrências, objetos decorrentes de relações vinculadas, acordadas por convenções, anteriores ou no contexto. Em qualquer caso, não sujeitos a dúvidas, e nem a contestações. Coisas. O conjunto das coisas conhecidas é o acervo, sigla convencionada, CLC. Todo elemento do acervo, cada coisa foi fato de uma, ou mais, relação, ou relações, anteriormente esclarecidas. Cada fato revelado, incorporado ao acervo, se torna coisa,
para fatos de relações por vir. Fato. É o objeto-alvo, destino, fim, finalidade, fito, incógnito, intenção, intento, intuito, meta, objetivo, etc. Que se quer, precisa ou pretende revelar, descobrir, descrever, desencobrir, determinar, esclarecer, obter, prever, realizar, transformar, etc., com base nas coisas, sobre as relações. O fato de uma relação só pode ser esclarecido se os demais elementos articulados são coisas. Todo fato de uma relação é coisa para outras relações vinculadas. Fato é o único objeto de uma relação que pode ser desvinculado. Fato pode ser predicado ou sujeito. Sujeito é de que, ou de quem, se fala. Predicado é ao que se atribui ao sujeito. Fato é ao que se pretende, ou quer, revelar. Coisa é o que já foi revelado. Fato pode ser predicado ou sujeito. Sujeito, fato e predicados coisas. O fato A pode ser o sujeito, definido por um conjunto de predicados, coisas, x, y, z, etc. Conhecidos, na forma A é x, y, z, etc. E A não é r, nem s, t, etc. Sujeito fato definido pelo conjunto de predicados, coisas, a união de atributos, das coisas predicadas. Banana é fruta, banana é amarela, banana não é venenosa, etc. Sujeitos coisas e predicado fato. O fato X pode ser o predicado, partilhado por sujeitos conhecidos, coisas, na forma A, B, C, etc. São X e E, F, G não são X. Predicado fato atribuído a um conjunto de sujeitos, coisas, interseção de sujeitos. Laranja é fruta, banana é fruta, pêssego é fruta, arroz não é fruta. Exemplo. Na expressão, Andresa, Adriela e Thaís são irmãs. O verbo ser é articulador verbal, articulador natural, o verbo relacional, explícito. A vírgula e a conjunção, e, são articuladores não verbais, indicam união de objetos. Andresa, Adriele, Thaís e irmãs são os objetos. Na expressão, R igual a x ao quadrado, mais bx, mais c. Igual é um articulador verbal matemático simbólico, pode ser expresso na forma é ou está igual, o verbo relacional, explícito. Os símbolos, ponto ao meio, mais, 2 elevado subsequente, são articuladores verbais matemáticos, expressam simbolicamente os verbos multiplicar, somar e potenciar. Os números literais A, B, C e X são os objetos. O número 2 no expoente, também é um objeto, conhecido, revelado anteriormente, e admitido como trivial, não precisa ser evidenciado. Na expressão, R igual a, B mais 2, vezes C. Igualdade, adição e multiplicação são articuladores verbais matemáticos simbólicos. Igualar indica resultado de ação ou estado, e adicionar e multiplicar indicam ação. Os parênteses são articuladores não verbais, indicam ação de ordenamento ou precedência da ação.
Os números literais R, B e C são os objetos e 2 é, por convenção, coisa trivial. Funções matemáticas são tipos especiais de relações, nas quais sujeito, uma e somente uma variável dependente, é expressa, sem ambiguidade, pelo predicado, articulações, sobre uma ou mais variáveis independentes. Fato sujeito, quando o objetivo é a determinação do valor da variável dependente, valor da função, para um valor da independente. Fato predicado, quando o alvo é a determinar valores da variável independente, máximos, mínimos, zeros da função, para um valor, ou estado, da dependente. Relação. Relação significativa. Aquela que permite significar ou revelar algo, um objeto, um fato. Uma relação significativa não admite conflitos entre coisas e o fato. Não deve ser tautológica. Deve ser legítima, tanto no conteúdo quanto na forma. Não é formada exclusivamente de coisas, no qual todas as coisas são conhecidas ou podem ser, no contexto, reveladas. Relação. Relações conflitantes que não podem coexistir simultaneamente, que, num dado contexto, são dissonantes. Antônio Marcos nasceu em Belém do Pará. Antônio Marcos é maranhense. A igual a 1. B igual a 2. A mais B igual a 4. Relação. Relações tautológicas contém redundâncias, repetições, universais ou particulares, no contexto, as quais não contribuem para esclarecer. O homem é mortal. Tautológica universal, válida para todos os animais. Andrés e Adrieli são filhas de Fátima. Andrés e Adrieli são irmãs. Tautológica particular. 0 vezes A igual a 0. Tautológica universal, válida para todo número real. A mais B igual a 2. 2 vezes A mais B é igual a 4. Tautológica particular. Relação. Relações ilegítimas. Violam quaisquer condições, naturais, lógicas, convencionadas, etc., exigidas para o objeto e ou a linguagem. Sócrates é imortal. Ilegítima natural. 0 vezes A igual a 1. Ilegítima por convenção, viola uma propriedade. 2 mais, vezes, A igual a 1. Ilegítima por convenção, viola a sintaxe matemática. Relação. Formalização lógica. Postulado da condição necessária para a determinação de um fato. A condição necessária para que o fato de uma relação significativa possa ser revelado, esclarecido, determinado, é que a diferença entre o conjunto dos objetos da relação CLR e o acervo, conjunto dos objetos conhecidos, CLC, seja o conjunto fato, um conjunto unitário, cujo único elemento é o fato. Formalização lógica. Primeiro corolário. Se a dimensão do conjunto dos objetos de uma relação, CLR, é K, então devem existir, no mínimo, K-1, relações significativas, legítimas,
não redundantes e nem conflitantes, vinculadas para determinar cada um dos demais objetos, suas coisas. Formalização lógica. Em particular, se o conjunto dos objetos de uma relação é unitário, então o objeto, o elemento do conjunto, está ou pode ser revelado, diretamente da relação. Ou seja, existe um, e somente um, objeto, o fato da relação, ainda desconhecido. Então, a diferença entre o conjunto dos objetos da relação, CLR, e qualquer conjunto acervo, CLC, inclusive sem cognição prévia, CLC vazio, será igual ao conjunto fato. E, portanto, o fato pode ser revelado diretamente da relação. Naturalmente, se a diferença for um conjunto vazio, então a relação é redundante ou tautológica, todos os objetos já estão revelados. Para todo e qualquer conjunto acervo, além do elementar trivial. Isto é uma banana. O único elemento, não trivial, de CLC é banana. Banana revelada. Isto é uma bola. O único elemento, não trivial, de CLC é bola. Bola revelada. A igual a 2. O único elemento, não trivial, de CLC é A. O valor de A é revelado. A ao quadrado, menos 5A, mais 6, igual a 0. O único elemento, não trivial, de CLC é A. O valor de A pode ser, algebricamente, revelado. A à oitava, menos 5A à quinta, mais 6, igual a 0. O único elemento, não trivial, de CLC é A. O valor de A pode ser, numericamente, revelado. Formalização lógica. Segundo corolário. Todas as coisas, CLC, necessárias para determinar o fato de uma relação decorrem de fatos de outras relações vinculadas, e todo fato constatado é coisa para novas relações. Formalização lógica. Terceiro corolário. Um conjunto de relações vinculadas, um problema, requer revelar coisas e fato. O que depende exclusivamente das ações, de acordo com a linguagem, português, matemática, lógica, etc., sobre cada uma das articulações horizontais. Encaminhamento ou plano de ação. No ordenamento que conduza para o fato através das relações, de um roteiro consequente, o qual depende exclusivamente de inferências lógicas sobre as vinculações verticais. Problema. Conjunto, finito e não unitário, de relações significativas vinculadas, científicas, lógicas, matemáticas, sociais, etc. Envolve aspectos operacionais e lógicos. Um problema. Situação na qual o fato pertence a uma relação, cujas coisas são definidas, e devem ser reveladas no contexto, por um conjunto de relações vinculadas. A determinação do fato de cada uma das relações é operacional, em conformidade com as regras da linguagem empregada, português, matemática, lógica, etc. A ordem de execução das relações, de um plano de ação para execução, depende exclusivamente de inferências lógicas, do atendimento, ou não, das condições necessárias. Plano de ação. Esquema, roteiro, rota, o mapa que descreve o caminho consequente entre as relações, que conduz das coisas ao objetivo, que especifica, passo a passo, a ordem para execução das ações. Sistemático, ou, ao acaso. Explícito, ou, implícito. Formal, ou, informal. Organizado, ou, desorganizado. Orientado pela razão, ou,
desorientado, lógico consequente, ou inconsequente. Mais detalhes na videoaula: a resolução de problemas. Aplicações. Relação. O fato de uma relação só pode ser revelado se os demais objetos forem conhecidos, se pertencerem ao acervo. Como. Seja, Evalber e Fátima tiveram 3 filhas, Andresa, Adriela e Thaís. A relação Andresa e Thaís são irmãs. Pode ser determinada, permite revelar, Adriele. A relação e Thaís são. É indeterminada, admite infindáveis respostas, quem? São o quê? Na expressão do sujeito R igual a x mais B, tal que CLR é formado por A, B, R, X. Se CLC é A, B, X, então, a diferença entre CLR e CLC é unitária, permite determinar R. Se CLC é A, B, R, então, a diferença entre CLR e CLC é unitária, permite determinar X. Se CLC é A, R, X, então, a diferença entre CLR e CLC é unitária, permite determinar B. Se CLC é B, R, X, então, a diferença entre CLR e CLC é unitária, permite determinar A. Se CLC é R, X, então, a diferença entre CLR e CLC não é unitária, não permite determinar A e B. Para a relação ax² mais bx mais c igual a 0, com CLR igual a, B, C, X. Se CLC é B, C, X, então, a diferença entre CLR e CLC é unitária, permite determinar A. Se CLC é A, C, X, então, a diferença entre CLR e CLC é unitária, permite determinar B. Se CLC é A, B, X, então, a diferença entre CLR e CLC é unitária, permite determinar C. Se CLC é A, B, C, então, a diferença entre CLR e CLC é unitária, permite determinar X. Se CLC é A, B, então, a diferença entre CLR e CLC não é unitária, não permite determinar C e X. Se CLC é C, X, então, a diferença entre CLR e CLC não é unitária, não permite determinar A e B. Relação. Teorema de Rouchet, Frobenius. A condição necessária e suficiente para que um sistema de M equações lineares com K incógnitas tenha solução é que existam K linhas e colunas linearmente independentes, não redundantes e não conflitantes. Caso particular do primeiro corolário. Relação. Zona de desenvolvimento proximal, Z, D, P. Conforme Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal é a discrepância entre os níveis de desenvolvimento necessário, com apoio, e o internalizado, para resolver um problema. Necessário, para resolver um problema, revelar, fazer cognição, o conjunto dos objetos da relação, CLR, internalizado é o acervo, o conjunto dos objetos conhecidos, CLC. Tal que, ZDP é igual à diferença entre CLR e CLC. Relação. Aprendizagem significativa. Conforme Ausubel, aprendizagem significativa se ancora em subsunsores,
conceitos relevantes pré-existentes na estrutura cognitiva de quem aprende. Subsensores são essencialmente os elementos do acervo, do conjunto dos objetos conhecidos, CLC. Conceitos pertinentes e relevantes, amadurecidos por vivências consonantes, decorrentes de relações vinculadas significativas, legítimas, não tautológicas e não conflitantes. Relação. Conhecimento. Conforme com Means, conhecimento é a informação existente mais um, K mais um, que se estrutura sobre cognições prévias relacionadas, que suporte a aquisição. Informação existente é o acervo, CLC, e conhecimento é o que pode ser revelado pelo acervo. Tal que, a dimensão do conjunto zona de desenvolvimento proximal seja unitário. Relação. Método Paulo Freire. Inicialmente, no método Paulo Freire para a alfabetização, se pesquisa, seleciona e prega o vocabulário pertinente ao grupo. Transforma a sobre-acervo comum a grupo. Simplifica, minimiza o conjunto ZDP, reduz ao necessário e significativo. Relação. Através das relações se realiza a evolução intelectual. O objeto da aprendizagem, mais um, além da informação pré-existente, se ancora nos frutos de cognições sobre relações anteriores, acervo, cognições prévias, subsensores, pré-requisitos, informações pré-existentes, coisas, e mais um elemento, cognito, conhecido, descoberto, revelado, transformado, informação além das pré-existentes, para o acervo e disponível para novas cognições relacionadas. A redução progressiva das ZDPs